Olá pessoal, começamos agora uma série de videoaulas completamente diferente do que nós trabalhávamos até então. Aí você me fala, puxa vida, Leandro, mas você não é professor de administração, por que você está ensinando agora língua inglesa? Para quem não sabe, ou quem já checou meu currículo, né, na internet, sabe que eu comecei a minha vida de professor enquanto professor de língua inglesa, não só de cursinhos, como do Promove, especialmente Promove de Sete Lagoas, a minha cidade natal, e também fui autor de 7 livros com uma metodologia própria para um cursinho, e depois eu adaptei essa metodologia para a sala de aula tradicional, tá? É uma coisa que vocês vão começar a perceber a partir de hoje, que existe uma diferença entre inglês que se ensina no cursinho e inglês que se ensina na escola tradicional. E basicamente é isso que traz essa primeira pergunta. Muita gente me questiona, tanto alunos, né? Você que está aí do outro lado, aí, o aluno está no ensino fundamental, está no ensino médio, está ralando para aprender o inglês, para poder fazer vestibular. Você que está aí estudando aí para fazer uma prova de concurso público. E eu sempre escuto isso, que não se aprende inglês nas escolas, o que é uma tremenda de uma mentira. Se aprende sim, desde que seja pensado algumas coisas aqui, vou apresentar para vocês. E 2, que basicamente é muito difícil aprender inglês nas escolas. E sim, é difícil. Vamos ver o porquê. Bom, primeiro é o seguinte, temos que entender que o aprendizado de uma língua, seja ela qual for, não é inglês, qualquer outra, ela passa por 5 fases cruciais que eu gosto de dizer que elas são obrigatórias. E eu coloco elas numa seguinte ordem. Primeiro você aprende a gramática, porque se você não aprende a estrutura linguística, ou se você não aprende a estrutura gramatical, você vai estar sempre sendo aquele cara que fala o inglês, mas fala que nem um Zeca, né, velho? Mó Jeca Tatu, mó tio. É a pessoa analfabeta. Ela fala inglês, tem uma certa, vamos falar, uma fluência, mas fala tudo errado. Tá? O vocabulário, porque essencialmente nenhuma língua ela existe apenas com verbo e sujeito. Você vai precisar de ter também conhecimento de vocabulário, e eu digo que uma pessoa que tem vocabulário, especialmente vocês que estão fazendo ensino fundamental, depois vão partir para o ensino médio e estão pensando no Enem, essencialmente você tem que ter um vocabulário muito bom. Tá? E você também tem que ter um reading, que é a leitura, que é, na verdade, uma somativa, vamos falar, é uma soma da gramática com vocabulário, porque você não lê aquilo que você não entende. Se você consegue olhar numa sentença, identificar uma estrutura gramatical, você, pelo menos, o tempo verbal daquela sentença, numa questão você sabe o que está acontecendo. Você não vai escrever, dar uma resposta errada, usando um tempo verbal errado. E 2, tendo um bom vocabulário, você tem normalmente uma facilidade de ler algo e interpretar o que tem. Em vermelho, destaco para vocês as 2, que seriam, que nós faríamos um encerramento dentro de um cursinho, que é o que se pressupõe, você tem que ter a escuta, porque se você educa seu ouvido, você tem maior facilidade de falar. Pessoas que têm dificuldade no aprendizado da língua é porque normalmente possuem ouvidos deseducados, tá? O que se mudou nesses anos, enquanto eu estava em sala de aula, enquanto professor de língua inglesa, eu participei desse processo, né? Há muitos anos atrás. A maioria dos professores de língua inglesa eram professores formados em letras. Eles tinham um conhecimento voltado e focado para escola tradicional. Tá legal? Quando eu falo escola tradicional, é sala de aula, galera. Você que está aí no colégio, você que está aí de repente na faculdade, ralando para poder fazer uma prova para mestrado, doutorado, vocês são considerados escolas tradicionais, ok? Só que houve uma invasão gigante por parte dos cursinhos dentro de sala de aula. Os cursinhos de língua inglesa enxergam em vocês clientes, galera. Ninguém está indo lá porque te ama, não, tal, aquela questão. Eles enxergam em vocês a possibilidade de vocês se tornarem alunos deles. Agora, isso vai trazer um grande problema. Vai trazer um grande problema e eu vou falar para vocês o porquê. Então, continue, presta atenção. 2. As editoras perceberam, durante um certo tempo, especialmente na década de 90 e de 2000 e pouco, que várias escolas de grande porte começaram a produzir seu próprio material.
Como as editoras viram que estava tendo uma demanda menor, cada vez menor, por parte das escolas tradicionais, eles começaram então a trazer e produzir livros para cursinho. Então são livros que vão trabalhar 5 habilidades. Antigamente elas produziam livros que trabalhavam apenas 3 habilidades, que eram as 3 primeiras, que é gramática, vocabulário e leitura. O que faz então? Você passa a ter então uma invasão de professores também, de cursinhos, para dentro da sala de aula, ou seja, da escola tradicional. Eu fui um dos casos desses. Eu era um professor de cursinho que tive a honra de ser convidado para poder dar aula no Promove, mas a diferença é que eu tinha um jeito de ensinar no cursinho, que eu trabalhava 5 habilidades, e eu tinha que trabalhar diferentemente na sala de aula tradicional. Tá? Mas você me fala, por que isso, Leandro? Mas por que? Eu não consigo enxergar. Porque não se mudou. As provas de vestibular, prova de Enem, concurso público, as escolas, ou seja, gente, as provas não mudaram. E outra coisa, a escola tradicional, ela tem de 30, 50, tem escolas, pô, tem até 80 alunos em sala de aula. O cursinho trabalha com 6, tem cursinho que trabalha com 3, tem cursinho que trabalha no máximo com 12 alunos. As salas de aula de um cursinho normalmente são menores, o que até para você fazer um trabalho de listening, um trabalho de escuta, né? Um trabalho de audição, é mais tranquilo. As escolas tradicionais, raríssimas, raríssimas. Se vocês tiverem algum, até me dá um toque, coloque no comentário para descobrir, tá? A maioria delas não possui laboratório de línguas. Outra coisa, gente, a sala de aula tradicional, ela não possui uma separação entre línguas, nível de conhecimento. Você vai nos Estados Unidos, por exemplo, e vai fazer espanhol. Lá o sistema é diferente, né? Então, se eu tenho um nível básico de espanhol, mesmo que eu esteja no ensino médio, eu vou ter aula com um cara que tem nível básico, que é a estrutura de um cursinho. Em sala de aulas tradicionais, nós temos alunos que têm 12 anos de língua inglesa, tem um que tem 0 anos de língua inglesa, na escola nunca estudou, tem gente que nasceu lá no Reino Unido. Então você tem, inevitavelmente, um grupo muito heterogêneo. E para piorar, era uma coisa que eu criticava muito, eu falava muito isso, tudo que você ensina, gramaticalmente dizendo, no ensino fundamental, ele se repete no ensino médio, e depois, além de repetir no ensino médio, vem mais uma coisinha, outra, mas essencialmente, é como se eu estivesse dando inglês plus. Ou seja, no ensino fundamental estou dando inglês, e depois eu dou uma aprofundada, tal, aquela questão toda do ensino médio. Essa repetição, ela é dolorosa, galera, dolorosa. Qual que é o resultado? Crianças, alunos, você que está do outro lado lá, desmotivado, porque você começa a dizer não se aprende inglês em sala de aula. E o pior, você vai fazer prova de vestibular, ou então vai fazer uma prova do Enem, totalmente desmotivado. Ou então você começa, eu tenho que estudar, fazer cursinho de língua inglesa. E de repente você vai fazer um cursinho de língua inglesa, mas não é sua praia, velhinho. Entendeu? Nem todo mundo tem paciência de poder ir para um cursinho de língua inglesa, que tem muito cursinho chato, velho. Entendeu? Vamos falar a verdade. Né? A pergunta então é o seguinte, como é que você vai sair dessa imagem, dessa criança todo triste? O que a gente se propõe a partir de agora? Ok? A metodologia que eu ensinava, eu usava no Promove, para alunos de escola tradicional, que graças a Deus, os meus alunos, até os alunos que não faziam cursinho de língua inglesa, na UFMG, no vestibular da UFMG, eles tinham um acerto médio de 12 questões em 15. Ou seja, o meu foco com as aulas de inglês agora para vocês, para iniciantes, é que vocês aprendam técnicas e entendam a estrutura gramatical. E eu vou dar algumas dicas de como que se vai aumentando o vocabulário e automaticamente o seu reading também vai ser melhorado, ok? Você vai pegar as minhas aulas e com as minhas aulas você vai então fazer o quê? Você vai aprender então a trabalhar o básico e consegue em sala de aula fazer pelo menos as suas provas sem perder muito ponto. Então, é possível aprender inglês? É sim, e nós vamos ensinar isso para vocês. Tá aí o meu Facebook, tá aí o meu canal do YouTube, clique, inscreva-se, porque a partir de agora, a gente, semanalmente, ou às vezes até antes, vou estar sempre liberando aí
uma videoaula aí falando um pouquinho. A gente começa já na próxima aula trabalhando o personal pronoun e o verbo to be, que é a base de toda língua inglesa. Por que que se aprende verbo to be? A gente trabalha isso aí, ok? Até a próxima.